Nós definitivamente somos a última geração que viveu esses dois mundos. Não tem uma outra geração que viveu as duas coisas juntas, a digital, atual, e a analógica. Somos nós. A geração de hoje nunca vai saber essa satisfação. Não foi melhor, foi diferente. E um diferente que nunca mais vai se repetir. Eu estou vivendo numa casa temporariamente, eu estou num processo de mudança. Então, eu não estou acostumada com alguns barulhos. Sabe quando você muda para uma casa que você não está habituada aos sons? É mais ou menos assim que eu estou. Então, eu antes de levantar hoje, ouvi da janela do meu quarto vozes de crianças. E o que acontece? Quando você olha da janela do meu quarto, você vê outras janelas, outras casas, então, e tem um pátio embaixo. Então, provavelmente, essas crianças estavam chamando uma outra criança de uma outra janela. E elas o tempo todo chamavam a tal da criança Manuela. Manuela, Manuela, vem brincar, desce Manuela, vem brincar. E enquanto essa Manuela não descia, que depois chegou um determinado momento, a Manuela gritou, tô tomando café, as crianças lá embaixo já estavam no processo de brincadeira. E isso me deu uma sensação de saudosismo, umas saudades de mim, da minha infância, daquela geração nossa, daquela geração que não existe mais, da época que não existia internet, da época que a comunicação entre nós não era assim, através de uma câmera. A gente se encontrava na rua, a gente marcava um ponto de encontro. Quando falar no telefone era quase que um evento. Eu, por exemplo, fui ter telefone em casa com 19 anos. Eu já era quase adulta, 18 para 19. Até isso acontecer, eu falava através do orelhão, com aquela cartela de ficha, que quando eu tinha dinheiro eu conseguia comprar cartela fechada, com todas as fichas. Quando não era uma ficha, duas fichas, era para aquela conversinha rápida, sem muito tempo. E eu lembro quando o orelhão estava com problema, eu adorava, porque era aquele orelhão que às vezes você falava e parece que aquela ficha demorava mais tempo para cair, ficava mais tempo, você ficava até empolgada, falava, nossa, eu achei que a ficha já ia cair, mas ainda não, e ficava mais tempo. Ou então quando você dava uma batida no orelhão e caía um monte de ficha, ei, que eu adorava. Quando eu descobria que o orelhão da esquina estava com problema, aí que eu ia com a lista para todo mundo que eu ia ligar, era naquele dia, eu ia ligar para todo mundo. Sei lá, são coisas que a gente não vê mais. E que a geração agora, essa geração Z, ela não vai ver nunca mais. Ela vai assistir talvez num filme, ou ela vai se deparar com um documentário, ou a avó vai contar, mas ela não vai ter a oportunidade de viver o encantamento que foi essa época. Nós definitivamente somos a última geração que viveu esses dois mundos. Não tem uma outra geração que viveu as duas coisas juntas, a digital, atual, e a analógica. Somos nós. Essa nova geração nunca vai ter a noção real do que é a palavra, a frase não fazer nada. Não tenho nada para fazer, porque nada na nossa idade, na nossa fase de infância, era não fazer nada mesmo. Não era não fazer nada no telefone celular, era não ter o que fazer, era inventar brincadeiras, é fazer de conta, é contar única e exclusivamente com o imaginário. Quantas de nós, por exemplo, quando a minha mãe ia para o médico ou ia ter que resolver alguma coisa em algum órgão público e nós íamos juntas, né? Eu, minha irmã, por exemplo, e a gente não tinha nada para fazer, não tinha o celular para ver, como hoje em dia. Todas as crianças elas estão completamente distraídas, seja na mesa do restaurante, seja no carrinho de bebê, a criança já está distraída com o celular. E na nossa época, não fazer nada era não fazer nada, era ficar sentada numa cadeira, contando azulejo, contando pintinha na unha, fazendo, sei lá, contagem do teto, imaginando coisas, fingindo que você estava falando com alguém. A gente não tinha nada para fazer. Isso hoje em dia não existe, nada. A gente tinha que esperar tudo para tudo, tudo a gente tinha que esperar. A gente tinha que esperar, por exemplo, a fotografia revelar. Eu sou fotógrafa. Eu aprendi a fotografar no analógico e no digital.
Mas a minha época de infância, quando meu pai tirava foto minha e quando eu cresci um pouco mais, na minha época de juventude, que eu ainda tirava foto, mas não fotos profissionais, eu não tinha estudado fotografia ainda, a gente tinha que esperar. Então a gente tinha que esperar para a foto ser revelada. Lembra, gente, os filmes de 24 e 36, quem tinha dinheiro para comprar na época 36 poses, já estava num avanço, porque quando você comprava 24, já era muito complicado, porque não eram as 24 poses que ficavam boas, né? Saía uma estourada, saía uma com o dedo na câmera, saía alguém piscando. Então, assim, você tirava 36 fotos, esperava uma semana para poder revelar. E muitas vezes dessas 36, nem todas vinham como a gente esperava, mas a gente estava sempre empolgado para pegar. Eu lembro da sensação de ir buscar as fotografias que vinham sempre num envelope, né, um envelopezinho assim. Eu sentia o cheiro do papel da fotografia. Você tirava uma por uma, era sempre uma surpresa. Dependendo do que você ia revelar, que fotografia que você ia revelar, se era uma viagem, ou se era a foto do Natal da família, do amigo secreto, ou se era a festinha da escola, aquela sensação daquele frio na barriga, não se tem mais isso hoje. Hoje é tudo tão instantâneo e tudo tão rápido. No celular, por exemplo, a gente tira 200 fotos, apaga 140, posta uma e depois não vê nunca mais aquelas fotografias. A gente vai tendo um armazenamento cada vez mais cheio no nosso celular, só que a gente nem lembra mais as fotos que tem, porque não tem mais o papel. Outro evento era quando a gente ia para a locadora de vídeo. Vocês lembram disso? Quando a gente ia para a locadora de vídeo quase na sexta-feira, era sempre de sexta-feira, e a família toda. Eu não sou dessa época com os meus pais, eu sou da época com os meus filhos. Na época dos meus pais eu nem tinha videocassete em casa. Como eu falei, eu tive telefone em casa, telefone fixo, só com quase 19 anos. Mas eu peguei muito a época da locadora com os meus filhos. Então era quase que um evento. Na sexta-feira você vai na locadora, você ficava lá uma hora e meia, vendo capa por capa do VHS, lendo a contracapa para ver como é que era, olhavam todos os filmes, e você levava às vezes um ou três. Lembra? Quando você podia levar três para poder devolver no domingo, para devolver na segunda. Não. Como é que era? A gente tinha o pacote do ou você levava um filme ou você levava 3 ou 4. E aí ficava sexta, sábado e domingo assistindo. E também era um por noite só. E tinha que devolver rebobinada. Lembra disso? Porque ainda tinha uma frase, às vezes, que estava escrita nas locadoras. Gentileza gera gentileza. Rebobine a sua fita. Isso é, se você não rebobinava, tomava multa. Eu sou da época do papel de carta. Eu já falei isso num vídeo para vocês. Tinham aquelas pastas gigantescas com papel de carta, com cheirinho, era o moranguinho, era a cerejinha, a maçãzinha, e todo mundo trocava os papéis de carta. Tinha amigas minhas que compravam, ia na papelaria, compravam os bloquinhos de 2, 3, 10 papéis de cartas com cheirinho, só para poder trocar com as amigas na escola. E nessa época do papel de carta era a época que a gente escrevia cartas, né? Que a gente escrevia aquelas cartas, escrevia às vezes na folha do caderno, para depois passar limpo no papel de carta, porque só tinha um papel de carta para escrever aquela carta especial. Escrever carta, gente, que coisa boa. Eu tenho muita saudade disso. Hoje em dia a gente manda um emoji de coração para mostrar afeto. Antigamente a gente mandava uma carta dentro de um envelope cheiroso, às vezes borrifava perfume, quem nunca? Ou então passava batom para poder beijar a carta. Ai, gente, que coisa incrível. A gente recebia afeto ali, segurava na mão, parece que sentia mais a pessoa, né? Os encontros, eles eram combinados, fosse uma semana antes ou um dia antes, não importa. Quando eles eram combinados naquele local e naquela hora, não tinha mais como voltar atrás. Você ia para aquele local, naquele horário, e a pessoa tinha que estar lá. Não tinha como avisar, não tinha como mandar uma mensagem. A pessoa ou estava ou não estava. E às vezes a pessoa demorava 30, 40 minutos para chegar, você ficava à espera ou desistia e ia embora, mas você ia embora sem saber exatamente o que aconteceu. Ou quando você tinha telefone em casa, você chegava em casa para poder ligar para a pessoa na casa dela para saber se ela foi, se aconteceu alguma coisa, o que foi que houve. A gente sabia esperar. A gente tinha muito mais paciência.
Quem que hoje em dia marca um encontro, chega no local, a pessoa não tá, e ela imediatamente, ela já não manda... Não, ela manda uma mensagem a caminho, estou a caminho, já cheguei, onde você tá, tô indo embora. Antigamente não. E o ritual, que é um ritual isso, o ritual de gravar uma fita cassete. É assim, vamos lá que eu quero saber quem é aí que tem o que eu tinha. Eu tinha um gravador, que era uma bolacha gigantesca, um tijolo preto, que o botão do play e do rec eram juntos, o rec era vermelho, e a gente esperava a música tocar, quase sempre era uma rádio ou que tinha tradução do português para o inglês, do inglês para o português, isso, que o narrador ficava falando em cima da música, isso era péssimo, mas a gente queria saber a tradução, ou quando a gente conseguia que o narrador não falasse em cima da música, era o momento da gravação. Então a gente colocava a fita cassete ali, apertava os dois juntos, ficava em silêncio para gravar toda aquela música. E aí depois você esperava de novo, num outro momento, aquela outra música para poder gravar. Aí dentro da fita cassete tinha um papelzinho onde você escrevia todas as músicas e quando não, você dava de presente para alguém. Você fazia aquela fita toda, uma para você e depois com o tempo você ainda fazia para dar para outra pessoa. Gente do céu! É que você conversa isso com um jovem de hoje em dia, eles nem sabem do que você está falando. É porque hoje eles mandam um link do Spotify. Vai, ouve aí. Vai me dizer que não era emocionante. Eu já recebi fita cassete de presente e eu achava aquilo, porque a pessoa pensou, criou uma playlist, gravou as músicas para você ouvir. E quando ela tinha uma fita igual, eu gravei uma igual para você, fogo. Agora, tem uma coisa que eu nunca gostei, mesmo na época que era considerado bonito. Hora ou outra eu vejo uma casa ou outra aí hoje em dia, porque se tornou assim, mais uma moda retrô, mas que eu nunca gostei. A capinha do botijão de gás, do bujão de gás. Bujão, botijão, como é que fala? Bujão ou botijão? Como é que fala? Bujão ou botijão? Bom, enfim, a capinha do liquidificador, a capinha da batedeira, tudo tinha uma capinha de crochê. Toda a casa tinha uma capinha. Tinha um caminho de mesa que era de crochê. Isso eu não gostava. Isso também me dá uma sensação de nostalgia quando eu chego numa casa moderna e tem alguma coisinha de crochê. Naquela época eu não achava nada bonito. Mas toda casa tinha uma, né? A gente nessa época ficava entediada de verdade, mesmo. Porque existia o momento do tédio total, do ócio. Esse tédio real fazia com que a imaginação tomasse conta das brincadeiras. Era a tal da época do faz de conta. Era faz de conta que eu sou tal coisa, faz de conta. E era uma sensação tão incrível que eu sinto muito que as crianças hoje em dia, elas não têm. Ela não tem essa coisa do faz de conta. Fala para uma criança hoje em dia, olha, brinca de faz de conta aí de alguma coisa. É porque não tem faz de conta. Não existe nada mais faz de conta que. A gente tinha brincadeiras que na época os pais brigavam com a gente por isso, mas a gente tinha brincadeiras do tipo tocar a campainha do vizinho e sair correndo, né? Amarelinha, ficar riscando com giz na rua, ficava na calçada brincando até escurecer, e ir embora para casa só quando o poste acendia a luz, aí já estava na hora de vem para casa tomar banho e jantar. Não era isso? São coisas que só a nossa geração sabe. Só quem viveu isso consegue sentir o cheiro do que foi vivenciar essas experiências. E hoje de manhã, quando eu ouvi essas crianças gritando, chamando um amiguinho ou outro na janela, vem brincar, já vou, desce, me deu nitidamente essa sensação. Eu voltei para o passado e tive essa sensação, nossa, quanto tempo que eu não escuto criança gritando para chamar outra criança na janela. Tudo ficava sabendo, né? Tinha uma vigilância analógica. Era assim, a vizinha viu, a prima da vizinha viu, a tia da cantina da escola, a tia da papelaria também viu. Não dá para você se esconder. Cabulei aula. Não dá. Porque cabulou aula, a mãe vai ficar sabendo 2 dias depois. Não adiantava você fazer as coisas muito escondido,
porque era inevitável e não precisava de celular. Ela ia descobrir. Nós tínhamos o toca-disco, né? Eu fui uma criança que cresci com o toca-disco. Eu acho que entre poucos brinquedos que eu tive, o toca-disco foi um dos brinquedos, porque eu tinha os disquinhos, que eram disquinhos coloridos, um vermelho, um amarelo, um azul, que contavam as histórias Patinho Feio, Branca de Neve, Bela Adormecida. E a minha mãe, para poder limpar a casa, essa era a minha distração. Vai lá que eu vou colocar o disquinho do Patinho Feio. E eu chorava. Eu ouvia as histórias, eu encenava, eu dançava, eu cantava, eu era Branca de Neve, eu era o Patinho Feio, eu era os personagens. Nós tínhamos a pastinha dos LPs, lembra disso? Depois, quando a gente ficou mais adulto, na verdade, na minha fase do mais adulto já tinha entrado o DVD. Não, o CD. Na minha fase mais adulta já tinha entrado o CD. Mas na minha época de criança e os meus pais adultos, eles tinham os LPs. Hoje em dia, isso está virando um artigo de luxo, né? Porque inclusive eu ganhei um toca-disco da minha filha no meu aniversário e hoje em dia isso é algo assim que virou retrô e é muito caro, né? Porque antigamente tinha uma outra ideia. Hoje em dia os jovens estão comprando isso para poder reviver, mas nunca, jamais vai ser como era na nossa época. Porque na nossa época era como se fosse uma tribo, todo mundo falava a mesma língua, todo mundo tinha um Walkman. Lembra do Walkman, gente? Aquela coisinha assim, olha, quadradinha, que tinha a fitinha cassete lá dentro. Que tinha os foninhos assim de ouvido que eram aquelas esponjinhas molinhas. Lembra? E às vezes o fio quebrava, você já não conseguia, ficava só um lado funcionando, o outro não. A geração de hoje nunca vai ter a sensação do que é comprar um LP, tirar aquele plastiquinho fininho de dentro daquela capa de papel, tirar o LP de dentro daquela capa, daquele plásticozinho fininho e sentir aquele cheiro. E quando você colocava na vitrola, aquele barulho característico da agulha riscando o disco inicial, ali naquele comecinho, a geração de hoje nunca vai saber essa satisfação. Não foi melhor, foi diferente. E um diferente que nunca mais vai se repetir. Hoje em dia tem muita coisa incrível acontecendo, mas a nossa geração, essa geração que hoje eles chamam de geração X, que é dos 45 aos 70, mais ou menos, a gente tem lembranças tão fantásticas e que vale a pena recordar cada uma delas. Então, se você é como eu, provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você é da geração X, você deve ter relembrado de muitas coisas que eu falei aqui e outras. Então você pode me contar nos comentários quais são as suas lembranças da tua infância e da tua juventude que hoje em dia, eu acho que infelizmente, os jovens jamais sentirão, jamais saberão o que a gente viveu. Até o próximo vídeo.